você pode estudar, não se pode estudar a vida de nenhum líder religioso ou político, nenhum escritor, nenhum filósofo com abstração da época e do meio. Sueli, para aí um pouquinho. É porque eu acho que essa citação do Deolindo Amorim, quando ele fala que viveu no século XX, vamos só contextualizar em que período, né, gente? Sim, Porque foi bem no início do século XX, tá? Então, olha a lucidez, né, do Deolindo Amorim. O que que ele aqui no fala aí? Brasil, Oi? aqui no Brasil, no Do comecinho, quer dizer, era no comecinho da divulgação da doutrina espírita, e aqui no Brasil, né, tivemos essa pessoa que já tinha uma mente bem aberta, né? Uhum. Bom, agora eu queria assim, vamos conversar um pouquinho sobre essa citação dele. O que ele fala que chamou atenção aí para a gente? Vocês acham que seria interessante a gente comentar? Uhum. Ele fala sobre que você tem que analisar todo livro que você vai ler, você tem que analisar a época em que ele foi escrito, saber sobre o autor, e acho interessante que ele fala aqui é fruto, que o homem é fruto exclusivo de sua época. É verdade que não podemos chegar ao exagero de dizer, em todos os casos, que o homem é fruto exclusivo de sua época. Eu acho que é interessante isso, né? Não é sempre, né? Não é exclusividade isso. Não é? Mas é É, condicionado pelas circunstâncias históricas que ele termina falando, né? É, sim. É. Alguém mais quer é, falar alguma coisa desse é pedaço? condicionado por causa da sociedade, né? Ele às vezes nem pensa igual, não pensa daquela forma, mas ele tem que seguir, porque senão ele vai ser excluído, né? É. E a sociedade nos influencia muito, né? Os nossos costumes, né? A nossa história enquanto povo, enquanto nação, os costumes, tudo isso, né? Nos molda de certa forma também, né? É bem interessante isso. Mas alguém gostaria de falar sobre essa citação? O que chamou a atenção? Ah, Posso acho falar? Pode? Eu não levantei a mãozinha. Boa noite a todos e todas. Não, eu achei isso aqui, eu penso que é fundamental, né? Para qualquer objeto de análise que a gente for recortar, qualquer livro, qualquer autor ou qualquer assunto, nós temos que mergulhar aquele assunto naquele contexto. Mas não é mergulhar apenas no contexto, é interrelacionar, fazer, porque as coisas elas não estão soltas, né? É o que eu acho que você falou. Elas são produtos ao mesmo tempo, elas se interrelacionam. Existe uma questão também de interdependência, né? Ou seja, as questões culturais, as questões do imaginário, as nossas crenças, as políticas públicas, as políticas mesmo, né, partindo das próprias instituições, várias instituições. Então, assim, nós precisamos dar esse mergulho para que para que a análise fique o melhor possível. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, Aline. Muito bem colocado por você, porque é, eu confesso a vocês que a gente, por muito tempo, eu acho que a gente talvez tenha isolado um pouco, né? Pelo menos, não falo de vocês, mas pelo estudo que a gente sempre fazia, né? Do Livro dos Espíritos, todo início de ano a gente lia Livro dos Espíritos de novo, Livro dos Espíritos. Então, assim, Livro dos Médios, tal, Evangelho. Mas, assim, fazer esse olhar, para mim, é algo novo, até já falei isso, né, no outro curso, porque é algo novo para mim. Fazer esse olhar, olha, olhar como que era e até que ponto isso influenciou para que esse assunto esteja colocado dessa forma no livro de Kardec? Isso, para mim, é novidade, né? Então, assim, eu acho que é interessante essa provocação aqui, porque ele faz justamente isso, fala assim, olha, a gente tem que olhar para esse contexto e fazer exatamente isso que a Arlene falou, né? A partir dali, a gente vai ter um entendimento melhor por que Kardec colocou isso, o que ele
trouxe essa questão dessa forma, né? E tem tantos trechos assim que são intrigantes, né, na obra de Kardec, e a gente, às vezes, assim, eu nunca fiz esse olhar assim, olha, por que será que ele questionou isso nesse momento? O que realmente estava acontecendo? Eu acho que esse movimento começou a crescer de uma época para cá. Até então, parece que a gente estudava muito só sem fazer esse retorno e trazer para o presente, né? Então, eu acho que vocês tocaram no ponto fundamental. Alguém mais? Pode continuar lendo, então, por favor? A França de Allan Kardec mal havia saído do que se constituiu um dos eventos mais importantes da história contemporânea, a Revolução Francesa de 1789 e a instauração da sua primeira experiência como república. A primeira metade do século XIX, que corresponde ao período em que nasceu, se formou e viveu o homem Hippolyte Léon Denisard de Rivail, experimentou grave instabilidade política caracterizada pelos regimes da Primeira República, entre 1792 e 1804, seguido do Império Napoleônico, 1804-1814, da monarquia absolutista, 1814-1848, da Segunda República, 1848-1852, e do Segundo Império de Napoleão III, perdoe, 1852-1870. Graças ao grande impulso de desenvolvimento ocorrido durante o Império Napoleônico, a França se consolidou como uma das principais potências europeias, além de ser considerada na época como centro cultural do mundo, pela presença de importantes filósofos como Descartes, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Por favor, Sueli, para aí um pouquinho. Agora, gente, eu sei que aqui, né, nesse grupo, pode ter pessoas que podem dar uma aula para nós um pouquinho desse momento político aí. Se tiver alguém que se sinta à vontade para explicar melhor para a gente, com esse olhar mais da história, às vezes tem alguém aqui, que é um professor de história, né, que já percorreu, ou de geografia, geopolítica, não sei, poderia dar para nós assim uma visão desse momento aí na França, como que era essa questão política, só para a gente, se alguém quiser falar, se não quiser também a gente vai discutir com o que a gente tem aqui mesmo. Alguém gostaria de falar? O Afonso está quietinho, hein? Ele fala bem. Alfonso, É, olha, a Lourdes te entregou. ele fala bem. Eu gosto. É que eu estou Sim, meio rouco hoje. Esse Isso. final de semana foi. Ah, Mas vamos tá conversar. vendo? Vamos falar um Vamos pouquinho. conversar um pouquinho sobre esse É, momento o, histórico, né, na política aí desse período. eu acho que está bem claro aí, né, a questão das mudanças, principalmente no final da Primeira República, até o começo do Império Napoleônico, que foi um momento muito agitado, inclusive Kardec teve parentes que foram guilhotiнаdos na, no período de terror aí da Primeira República. O, e depois, o Espiritismo ele vem justamente no Império de Napoleão III, onde Kardec foi um dos professores, foram vários, né, mas o Kardec foi um dos professores que foram tirados da cátedra por não aceitar algumas imposições políticas que o Napoleão III colocou, inclusive a questão de prestar homenagem, aceitar como
totalmente verdadeira a sua posição de governo, ele acabou perdendo a sua cátedra e foi nessas tentativas de ganhar a vida que ele conheceu o Espiritismo. E ele, nessa situação difícil economicamente, mesmo assim, ele desenvolveu esse trabalho enorme de publicar esses livros, de entregá-los praticamente a preço de custo. Então, o trabalho de Kardec nesse período, nesses 10, 12 anos que ele se envolveu com o Espiritismo, foram extremamente numa situação de controle muito forte político, né, por Napoleão III, e ele era uma das pessoas não gratas no Império. E mesmo assim ele conseguiu desenvolver esse trabalho todo. Eu acho que isso é um período, mais uma coisa que a gente tem que levar em conta na formação do homem Kardec, né, da pessoa Kardec, que conseguiu, com todas as dificuldades, tinha um apoio muito grande de algumas pessoas, inclusive da esposa, né, da Gabi, como ele chamava, e isso foi essencial para a sua disponibilidade para fazer todo esse trabalho. Alfonso, muito obrigada. Mas me chamou muita atenção nessa sua fala, eu fiquei pensando, gente, o que será, né, que realmente aconteceu, né? Interessante porque, por isso, talvez, a gente voltando na citação do Deolinda Morim lá, nós vamos ver o quanto que é sério, né? O quanto que o que nós, né, o meio onde nós estamos inseridos, influencia muito, né? Pode ter uma influência grande até em todo o trabalho, como o Alfonso disse, né? O que será, né? Como foi essa situação em que Kardec se sentiu assim tão, digamos assim, tão fora, né, do contexto ali, que ele preferiu, né, e foi, né, excluído e teve que enfrentar toda essa luta, né, porque dar aula na época igual ele dava, né, até a gente viu no filme, né, que saiu, né, do Kardec, também mostrando um pouco desse detalhe, né, dessa questão, né, do empenho dele de mesmo assim enfrentar a situação e manter as aulas que ele dava, que beneficiavam algumas crianças. Então, é muito interessante. Muito obrigada, Alfonso. Agora, vamos descer, porque nós vamos agora chegar na questão que eu coloquei, que eu vou querer um tempinho de vocês para a gente já discutir a primeira questão. Pode continuar, por favor, Eli. Então, aí nesse parágrafo, como que se pronuncia aqui a palavra que está escrita em francês? Sueli, Enciclopédia. enciclopédia, pronto. Enciclopédia, tá. A enciclopédia revolucionava o mundo intelectual desde 1772, quando D'Alembert, seria assim? E Diderot reuniram mais de 70.000 artigos e verbetes e quase 3.000 ilustrações em uma única coleção de 28 volumes, logo ampliada para 35, consolidando em uma única fonte todo o conhecimento da época, abrangendo áreas tão distintas quanto história, matemática, ciência, filosofia, religião, artes, entre outras. Algo como o que é para nós, na atualidade, a Wikipédia e o Google, reunidos em uma única plataforma. Bom, agora vamos ver quem aqui é velho igual eu. Quem estudou em enciclopédia? Eu. Quem fez Eu pesquisa em também. A enciclopédia? Márcia, a Britânica, a conhecer. Olha, tá vendo? Gente, a coisa mais difícil da minha vida foi dispor da nossa Márcia que tinha aqui. Então, assim, quando nós chegamos à conclusão que aqueles volumes maravilhosos, com tanta ilustração, né, luxuosos, porque era a gente pagava, era um ano pagando a Barça para poder ter uma coleção da Barça.
Eu só fui ter Barça quando os meus filhos já eram adultos. Então, gente, então assim, a gente que pesquisou na Barça, tinha uma outra que era melhor, como é que é o nome? José, que você falou? Mirador, Britânica, Mirador. Enciclopédia Britânica. Isso, a E também britânica, né? tinha mais Tinha Gente, Mirador. baratinha que ela tinha conheceu. Mirador. Então, gente do Mirador. céu, tinha umas que eram assim, luxuosas, né? Então, nós estamos falando desse grande evento que foi consolidar, né, esses 70 mil artigos, ilustrações e falando de arte, de toda essa cultura. E, então, se eu, na minha época, pegar um livro daquele já era um achado, porque eu achava magnífico você pegar e achar tudo que você precisava de pesquisar, estava ali dentro. Então, assim, era uma coisa que a gente nem imagina o que é, né? Assim, hoje os nossos filhos nem vão entender, né? Assim, os netos. Filhos não, porque os meus filhos já são meio antigos. Mas os netos nem vão saber o que é isso. Mas, na época, essa revolução que a enciclopédia trouxe, né, foi muito interessante. E Kardec, como um homem da ciência e das letras que gostava de escrever, né, deve ter ficado maravilhado. Mas aí eu fiz uma provocação lá para vocês, né? Eu coloquei a pergunta, o seguinte, eu coloquei a seguinte pergunta. A enciclopédia, né, revolucionava o mundo intelectual, consolidando em uma única fonte todo o conhecimento da época. Agora, a provocação é o seguinte: esta observação do autor nos traz que indagações? Como podemos contextualizar esta frase? Eu quero que a gente pense um pouquinho assim, ó. Será que ali tinha todo o conhecimento da época? Ah, Agora é com vocês. Quem Tinha quer do mundo, falar? eles Fala, tinham Nadir. conhecimento da época, do mundo que eles conheciam, né? Do mundo e das coisas, da ciência que eles conheciam, que era da Europa, né? Do mundo que eles Era, conheciam. O mundo era um conhecia período muito o período. efervescente de conhecimento, né? É, Como hoje, né? Então, você não mas consegue. Por que você não tem uma enciclopédia física hoje? Porque você não consegue mantê-la atualizada. E na época também, né? Tanto que ele começou com 28 volumes e passou logo para 35, não, mas se fosse hoje estaria desatualizada, né? o tempo todo. O tempo todo. Tanto Então, que hoje a gente outra. O usa da internet, né? conhecimento, e aquela época também é o conhecimento que eles tinham, não estava errado, né? Então, quando a gente contextualiza hoje as obras de Kardec ou qualquer outra ciência da época, a gente vai achar um absurdo aquilo, mas era o contexto histórico do momento, não é? E aí, eu quero voltar lá para a questão, porque, assim, quando eu coloquei em amarelo todo o conhecimento da época, é porque eu queria que a gente pensasse nisso, né? Então, hoje nós já temos a possibilidade de entender que estava ali o conhecimento daquele mundo, né? Daquele mundinho ali, da Europa, né? Que estava cheia, né? Cheia de artistas e de pensadores e de homens, né, que se dedicaram aí ao estudo dentro desse contexto, né, europeu. Não quer dizer que não havia, né, esse conhecimento em outros povos, né, e povos milenares, como a China, né, a Índia, né? Então, assim, a gente vê, assim, olha hoje para isso aqui, né, para essa afirmação aqui, já antevendo que nós já estamos deixando, assim, a gente já tem que correr atrás, porque já não era todo o conhecimento que existia naquela época, era o conhecimento restrito de uma Europa que era o centro do mundo em termos de conhecimento, saber, né, naquela época, né? Hoje, nós já estamos vendo que esse conceito parece que não faz mais sentido, né? Eu estou enganada? Acho que é por aí, não, gente? é. Bom, vamos lá. Vamos continuar lendo, porque
nós vamos terminar esse capítulo daqui a pouquinho. Sueli. A Revolução Industrial, capitaneada pela Inglaterra, vivia também um forte impulso na França, iniciado por volta de 1830, e cujo vigor era ainda maior em 1850. Desde a virada do século, com a consolidação do uso da máquina a vapor nos mais variados setores da indústria, a produção de bens de consumo havia experimentado um salto espetacular, facilitado também pelas novas estradas de ferro que possibilitavam rápida distribuição dos produtos por todo o continente. As comunicações experimentavam a revolução proporcionada pela invenção do telégrafo, baseado no código de sinais criado por Samuel Morse. E o primeiro cabo telegráfico submarino do mundo foi lançado em 1851 para facilitar as comunicações entre Inglaterra e França, que agora... Sueli, para aí só um pouquinho, só um pouquinho aí, que eu quero trazer algumas imagens aqui, só para a gente começar aqui. Vocês estão vendo? Não. Não. Está o texto ainda. Está o texto, né? Tá. Então, eu vou colocar aqui novamente. Eu trouxe umas imagens aqui, só para a gente... eu vou apresentar para vocês, para a gente ver. Olha, agora sim? Sim. Uhum. Então, trouxe aqui para nós, né, o barco a vapor, que revolucionou, né? Imagina que naquela época, né, antes desse período aí, eram a velas, né? Só velas. Não tinha ainda o barco a vapor. Eu nem imagino, gente, quando a gente pensa nas primeiras navegações, né, na época que saíram pelo mundo em busca de novas terras, como que era isso, né? Só um vento. E assim, Para eles era um acontecimento, para nós hoje é rudimentar, não é? né? Então, assim, você ficava meses no mar, meses comendo precariamente. Agora, com um barco a Eram vapor, corajosos. imagina o que representou isso de progresso, né? Então, eu acho muito interessante a gente parar para ver isso, né? Pensar isso. E aí, olha, o Robert Fulton, em 1807, né, pouco depois que Kardec nasceu, foi que conseguiu, né, montar e colocar o barco a vapor dele para funcionar, né? Então, com o motor a vapor inventado por James Watt. E aqui a nossa locomotiva, né? Uma das primeiras, né, locomotivas inventadas aí em 1814. Então, Kardec já nasceu numa época, já não se fazia, ainda tinha muita carruagem, claro, mas já era, né, a máquina, a locomotiva, puxando os vagões, né? Então, vocês imaginam que avanço que isso representou para aquela época. Já não eram mais animais, já tinha um cavalo de aço, né, como eles falavam, né, puxando os vagões. Então, era interessante. George Stephenson, né, que inventou em 1814. E aqui eu acho muito magnífico o tear, né? Porque foi o tear que possibilitou agilizar o processo das fabricações, né, gente? Se era tudo manual, o tear ele fez assim um salto, né? Ele deu uma mudança nisso aqui, né? E é interessante, com esse tear mecânico aí, as indústrias passaram a empregar milhares de pessoas. Então, imagina no momento em que havia muito desemprego, a França estava todo nesse processo, né, nessa coisa toda, a Europa, e de repente as fábricas começam a crescer. E quanto mais elas cresciam, mais gente precisava trabalhar, né? E aí começa
todo esse processo, né? É claro que também, junto com as fábricas, veio também a questão da exploração da mão de obra, tanto da mulher quanto da criança, de forma desumana, mas foi isso, né, que aconteceu. E também, terminando aqui, em 1867, instalado o primeiro cabo telegráfico, que ele fala, né? E o telefone que veio depois, né? Pelo Graham-Bell. Então, assim, vocês imaginam isso? Numa época que a gente demorava meses para receber uma correspondência. Então, isso aqui é só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, para a gente poder entender que essa época realmente deve ter sido uma época maravilhosa em termos de avanço, né? E aí, agora, eu quero que a Sueli continue para nós, Sueli. Deixa eu pegar aqui novamente para a gente avançar na nossa discussão, porque nós temos aqui agora algumas outras Como nós perguntas. pegamos a internet agora, né? Exatamente. O que foi a internet? Boa comparação, né? Foi a Lourdes que falou? Foi bem. Então, boa comparação, Lourdes. A internet para nós, eu acho que deve ter sido um salto, como foi para eles, né? A locomotiva, o barco a vapor, né? O telégrafo, né? Exatamente. Eu Então, acho que o computador antes, né? Até. Computador. o computador também, né? O computador para nós foi assim um avanço, né? Celular. O celular, então, se pedir para a gente, explique como funciona o celular. Quem aqui no grupo daria conta de explicar para nós? Não, se tiver alguém, eu gostaria assim, que explicasse para nós melhor, porque, gente, fala a verdade. Olha, quando a gente via aqueles telefones nos desenhos futuristas, nos filmes, né, que o povo se via, né, na tela, a gente achava aquilo assim o máximo, né? Hoje a gente fala, se vê, ao mesmo tempo como quem está lá do outro lado do mundo, mas parece que já nem tem aquele, né, tchan, né? Nós já acostumamos, né? Não Já está tão... precisa, Hã? Gracilda, não precisa nem muito longe. Eu não me imagino vivendo naquela época. Eu sei que eu devo ter vivido, mas não me imagino. Agora, não precisa nem ir muito longe, né? Porque aqui no Brasil mesmo, a gente teve telefone nos anos 80 e mesmo assim, quer dizer, eu não tinha condição, nem a família não tinha condição de comprar, né? Olha quanto a gente já evoluiu em termos de comunicação, de telefone, né? Olha, dos anos 80 para cá, o que aconteceu com o telefone? Era tão interessante que a gente pensava, você comprava uma casa ou você comprava um telefone? Era difícil. Ou comprava casa ou comprava o telefone e ficava anos na fila esperando na telefônica, né? Não era telefônica, era uma outra coisa. Olha só. Embratel, não é? É, Bom, nós é. já mudamos muito, gente. E tudo isso tem um impacto, Sim. né? Nós hoje estamos vivendo outros impactos. Vamos lá, Sueli. Então, eu estava. Então, eu estava no finalzinho aqui, que eu achei bastante interessante, que eu não acabei aqui, né? Mal haviam se iniciado os grandes movimentos. Não, não era aqui, não, lá em cima. Ah, Para aqui, ó. É, as Américas, culturalmente. Não, 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 não. Era mais para cima, então. era aqui, ó, numa Não, aqui, né? perspectiva Isso, atualmente isso. denominada eurocentrismo. Sim, mas acho que. Então, mas tem um parágrafo, uma linha, uma frase anterior, no parágrafo anterior, que eu não acabei de ler, que eu achei bastante interessante. Ah, Dá uma tá, fala. aqui, ó. Aqui, Hum. né? Ó, cabo, onde ele fala aqui. E o primeiro cabo telegráfico submarino do mundo foi lançado em 1851 para facilitar as comunicações entre Inglaterra e França, que agora se uniam em um esforço de paz, depois de séculos de conflito. Eu achei interessante esse E final, esse cabo, que eu não tinha falado também. esse cabo telegráfico aí era muito interessante, que é o telégrafo, né? E que foi muito importante para essa união, né? Depois dos conflitos. É, Ajudou na comunicação, né? porque a guerra, né? A guerra dos 100 anos foi complicada, né, gente? Foi uma guerra complexa, complicada. Numa perspectiva atualmente denominada de eurocentrismo, o chamado mundo civilizado era compreendido no século XIX
como sendo somente a Europa, que havia assumido a liderança das inovações e da produção cultural em relação ao Oriente. Este era representado na época pelos países que se situavam à margem leste do mar Mediterrâneo. As Américas, culturalmente denominadas, eram vistas como regiões em situação de desenvolvimento recente e começavam a ser exploradas comercialmente sob o falso argumento de levar até elas o progresso. Mal haviam se iniciado os grandes movimentos migratórios que haveriam de transferir grande contingente de população europeia para todas as partes do mundo, em especial para o mundo novo, formado pelas Américas. Em um contexto marcado por forte preconceito racial, econômico, social e cultural, a África era percebida como um mundo selvagem e primitivo, ocupada por tribos indígenas, animais perigosos e regiões insalubres. A escravidão aprisionava ali o contingente de escravos que eram levados principalmente para o Brasil e Estados Unidos. Negócio que havia naquele momento o seu auge. Perdoe-me, negócio que vivia naquele momento o seu auge, e do qual a França de Kardec participava logo atrás de Portugal e Grã-Bretanha. Selvagem era considerada também a Austrália, ainda não colonizada. Todo o Oriente, a partir do Irã até ao extremo representado pela China e pelo Japão, era compreendido como uma região um tanto lendária, conhecido apenas pelos relatos dos viajantes e pelo pouco da sua literatura que havia alcançado o Ocidente. Sueli, agora nós vamos parar aí, porque agora eu coloquei aquele videozinho lá para a gente fazer uma reflexão em torno dessa visão que hoje a antropologia traz para a gente. E aí eu fiz uma pergunta, e eu vou lançar ela aqui, né? A pergunta: como é entendido hoje pela antropologia o conceito de progresso? E aí, eu achei interessante já, então, já que nós estamos falando disso aqui, né? Porque ele mexe nisso aqui, né? Com a intenção de levar o progresso aos povos ditos selvagens, né? Ou de trazer o progresso para nós, né? Porque no caso da África, a gente fez trazer, buscar mão de obra, né? Não eram pessoas, eram mão de obra. E a gente, em busca desse progresso que acontecia, né? Com tantas essas intenções, com todo esse contexto aí, mão de obra era preciso para poder tomar conta, para poder, né, manter esse mundo aqui. E aí, essa mão de obra, né, escrava, infelizmente, no Brasil, durou até o século XIX. Né? Então, 1888, com a Lei Áurea, e um pouco antes, né, com alguns outros pedidos e questionáveis, aí, algumas ações históricas, aí, mas mais ou menos, né, até o século XIX, o Brasil ainda estava se ocupando, né, com o tráfico. E aí, de escravos. E aí eu queria trazer, né, que conceito é esse de progresso? Alguém daqui gostaria de falar um pouco sobre isso? Às vezes tem algum professor, alguém que tem alguma visão, que gostaria de trazer para nós essa perspectiva aí do progresso? Como nós podemos entender isso hoje? Mas só, eu não sou professora de história, eu não sou nada. Não temos professor de história na sala, mas eu vou arriscar. Não, mas pode falar, gente. O Vicente quer falar, tá? Ó, se depois alguém... Vicente é melhor. Vicente, fala, Vicente.
progresso, à época de Kardec, era um progresso eurocentrado, aquilo que eles conheciam a partir da enciclopédia, que é do século XVIII, né, que participaram 150, é importante, 150 pensadores da época que fizeram a enciclopédia. Então, e o iluminismo, que estava, assim, muito forte naquela época, trazendo luzes para a ciência, para a filosofia e para tudo. Este era o progresso que eles entendiam, extremamente limitado para os nossos conceitos atuais. E a pergunta que foi feita é sobre como é entendido hoje pela antropologia. Veja que naquela época a antropologia ainda não era uma ciência. Estamos falando hoje pela antropologia, do conceito de progresso, que na época de Kardec ainda não existia como ciência. Então, por isso que limitava muito, tá? Aí sim, hoje, pela antropologia, o conceito de progresso, ele é um conceito muito amplo, muito diferente, ele é multifacetado, tem várias facetas, e que pode ser definido de diversas maneiras, dependendo do contexto em que era utilizado. Eles também tinham um contexto eurocêntrico. Hoje nós temos um conceito muito mais amplo do que o eurocentrismo. Agora, em termos gerais, o progresso ele se refere ao avanço, desenvolvimento em direção ao objetivo, um estado de desejo, um estado desejado. Tá? Mas ele se divide em perspectiva geral, o progresso, ele se divide em variações de significados, contribuição de significado, enfim. Resumindo, progresso hoje é um conceito amplo, subjetivo, ele é abrangente, tá? Em diferentes áreas e aspectos da vida humana. Naquela época também, mas era muito concentrado, o que hoje, né, se abriu, né? E ele continua a se amoldar no nosso mundo, não terminou ainda. Nós não concluímos nada. Porque, se nós formos ver, a antropologia ainda trabalha nesse sentido, mas sempre em busca do que eles buscavam também. E isso é interessante observar, de um futuro promissor. Era isso que se buscava. E foi nisso que o Espiritismo se apoiou, em busca de um futuro promissor, de entendimento, de compreensão. Tá? Então, E hoje a nós gente temos... pensava, né, Vicente, que o progresso ia trazer essa compreensão, né, essa ideia de progresso, de avanço, e tudo, né, poderia trazer e nos ajudar a viver melhor, né, nesse mundo. E hoje nós procuramos a mesma coisa. E Tá? continuamos procurando, né? Não mudou absolutamente nada, mas hoje se entende através da antropologia, o que não, na época, não se entendia. Ainda era disperso o entendimento nesse sentido. Tá? Certo. Muito obrigada, Vicente. Foi ótimo que você trouxe. Já que você tocou nessa questão, eu quero parar essa apresentação e eu quero trazer mais uma coisinha aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre. Bom, com esse avanço todo tecnológico, com essa expansão, né? Com essa busca, né, de novos mundos, de novos lugares, nós tivemos aí o início do neocolonialismo, né? E foi quando as colônias, já existiam as colônias, né? Brasil
tinha deixado, né, pouco tempo, no século XIX, já tinha deixado de ser colônia, mas ainda existiam pelo mundo, né, várias colônias. Mas esse neocolonialismo foi justamente esse movimento de buscar considerados novos espaços, terras que ainda não tinham sido tomadas, né? E foi tão interessante esse processo dessa exploração mercantilista da África, né? Que aqui eu estou pegando bem específico a questão da África, porque foi até o século XIX, né? Então, nós demoramos entender que isso aí, que os nossos irmãos africanos eram seres humanos, né? E foi muito interessante isso, porque a África, gente, ela foi partilhada, ela foi dividida, né? É tão interessante a gente pensar isso, né? E essa correria, esse neocolonialismo foi no século XIX. Então, olha que interessante, só ler isso aqui para a gente entender, né? Por que a África foi praticamente partilhada, né? Porque se entendia que ali não era de ninguém, ali, né? Era só a gente chegar e pegar, mais ou menos como foi feito aqui no Brasil, né? A gente chega, os portugueses chegaram e tomaram conta do que tinha aqui na época, né? Porque se pensava que era assim, o contexto, né? Todo que o Alfonso explicou muito bem aí. E aí, olha só, com os interesses das nações industrializadas pelas possibilidades econômicas da África, iniciou-se uma verdadeira corrida para a ocupação do continente. Então, isso depois da África ter sido explorada por vários anos, né? E aí, após a Conferência de Berlim, mais de 90% do continente africano estava sob domínio europeu. Olha que interessante. E apenas a Libéria e a Etiópia não foram transformadas em colônias europeias. O controle de países europeus sobre o continente africano durou até meados do século XX, quando o processo de descolonização levou à independência das colônias africanas. Então, assim, eu só estou chamando a atenção para a gente entender que esse processo de partilha da África foi no século XIX, né? Então, assim, a gente chegava lá, você pegava os escravos como mão de obra, os próprios africanos, algumas tribos que faziam esse trabalho, que nós já sabemos essa história, né? E a gente, depois de explorar tudo isso, então agora vamos dividir, porque começou-se a achar que ali poderia ter outras riquezas, outras formas, né, de um país, dos países europeus tomarem conta. Então, veja que isso aconteceu no século XIX já. Né? Então, assim, é interessante a gente pensar nisso, né? Essa noção de progresso aí, de levar e de tomar e de catequizar e de avançar sobre os povos, né? Hoje, isso não tem espaço mais na antropologia, né? A antropologia hoje já traz um olhar diferenciado, né? Então, assim, já se questiona por que nós vamos levar para um povo que tem uma concepção de religiosidade totalmente diferente, essa concepção, né, judaico-cristã que não faz sentido para eles, né? E, de certa forma, em alguns lugares, até como imposição. E é tão interessante que eu estava lendo o livro do Deolinda Amorim, Africanismo e Espiritismo, e eu achei muito interessante que ele fala assim, que o Deolinda Amorim, ele faz uma análise disso, para mostrar como que as religiões africanas, elas pegaram muito mais do catolicismo do que do espiritismo, as religiões de tradição africana, e aí ele vai explicar, e ele vai trazer umas questões que eu acho interessante, que ele fala assim, olha, há alguns escravos que vieram para o Brasil no século XVIII, século, né, que ainda estava no auge, ainda no século XIX, que ainda tinha, né, a escravidão, eles já vinham catequizados. Eles já vinham com a religião católica de lá. Olha que interessante. Então, assim, para a gente ver que esse domínio, essa imposição, ela aconteceu no mundo inteiro, né? Dessa forma de pensar, tanto a religiosa quanto a imposição de armas, né? Dar armas, trazer as espingardas, trazer aquilo que você podia dominar, um povo dominando o outro.
Então, assim, foi todo um processo que nós vivemos muito complicado, né? Em nome desse progresso aí, que o Alfonso explicou muito bem. Eu vou colocar aqui de novo para a gente poder terminar a nossa leitura aqui. Eu acho que foi aqui que nós paramos, não? Sim, no que está em verde. Ah, é no de baixo, né? No azul. Deixa eu só confirmar, sobe um pouquinho, desce. Deixa eu ver o parágrafo anterior, parece só para ter certeza. É, Isso, foi isso mesmo. China, tá. Não é de se estranhar que essa visão de mundo esteja presente na obra de Allan Kardec e até delimite as suas explicações. A visão de que existem raças primitivas ou ainda atrasadas e de que haveria alguma forma de superioridade da raça branca europeia em relação às demais deve ser compreendida como uma afirmação limitada àquele contexto. Atualmente, já foi suficientemente comprovado que não existem diferenças genéticas entre as diferentes etnias, razão pela qual o conceito de raça não se aplica mais como fator de diferenciação dos seres humanos. Essa letra pequenininha aqui que está explicando, que é o 15, de onde foi tirado, lê. Pode ler isso aí, porque eu acho que vai dar uma... Para a gente Falar de tocar nesse assunto aí, né? talvez seja interessante. Em decorrência disso, houve a abertura do procedimento administrativo. Nossa, meu Deus do céu! Um Não, não ponto, precisa ler, não. processo, né? É um processo administrativo, né? Em 2006, junto ao Ministério Público da Bahia, do que resultou um termo de ajustamento de conduta que obrigou todas as editoras dos livros de Kardec a inserirem uma nota explicativa a esse respeito, demonstrando tratar-se de contexto histórico e não de racismo. As diversas afirmações que poderiam levar a esse entendimento. Sueli, para aí um pouquinho. Só uma pergunta. Quem já leu essa nota que está colocada lá no final dos livros que foram publicados a partir de 2006? O Vicente leu? Mais alguém? Eu acho que eu já li sim. Aonde que está isso, Iracilda? Tá vendo, Lourdes? Por isso que eu estou perguntando. Essa nota, deixa eu colocar aí de ler. Tá nota, Essa nota, ela está colocada no final dos livros de Kardec, né, dos livros que foram citados nesse termo de ajustamento de conduta dessa TAC, tá? Que foi, né, em 2006. A partir de 2006, com essa nota, esse termo aí, a federação, a FEB, teve que colocar nos livros publicados uma nota no finalzinho, tá? Lá no final do livro. Explicando, falando, né, fazendo uma justificativa para esse termo aí, tá? Porque o termo, assim, exigiu que fosse feita uma justificativa, por que ainda existiam nos livros, né, certos termos que, de certa forma, foram questionados pelo o Ministério Público da Bahia, tá bom? Então, depois vocês leiam, eu acho que seria muito interessante, não é o nosso assunto aqui, não, mas é interessante a gente tomar conhecimento, tá bom? E aí... Então, foi inserido para mostrar que não se tratava de racismo, mas era o que se vivia na época, né? Como se pensava, né? Isso. Então, E aí o Haroldo, né, que redigiu, né, e que fez esse trabalho, né, junto à FEB, para colocar essa nota. E, assim, aí depois vocês leiam a nota lá e vejam o que vocês acham, tá? Eu não sei,
alguém quiser Mas falar. seriam todos os livros, por exemplo, só que foram editados pela FEB? Todos, né? De Kardec, Os Sim, então, meus, mas os que eu tenho aqui em de quarta casa, editora, né? a partir de 2006, tá? Todas as editoras, né? meus são anteriores, não tem. As anteriores não tinha, né? E aí, com todo esse movimento, com toda essa discussão que a antropologia foi trazendo, com todo esse reconhecimento que nós fomos percebendo necessário, e eu acho muito justo, né? Para com os povos africanos e para toda a nossa população ainda, eu acho tão complicada ainda, que vive tantos problemas devido a esse racismo, né? Que está estruturado na nossa sociedade, foi que isso aí surgiu, né? E foi feito esse ajustamento aí, por isso, né? Esse termo de ajustamento. Então, eu acho interessante, né? Mas, assim, eu tenho uma visão mais crítica a respeito desse termo aí, mas não vai entrar aqui agora, o Vicente quer falar. Fala, Vicente. Esse termo de ajustamento de conduta que eu li, analisei ele integralmente, né? Mesmo porque dentro da minha profissão, advogado, Olha, né? então nós E estamos falando com a pessoa certa operador, aqui. operador de direito, Operador de né? direito. Há mais de 40 anos, é, é melhor assim. É, ele se justifica plenamente diante do conteúdo, veja, não apenas de um livro, mas da obra, inclusive da Revista Espírita, tá? Porque era o pensamento da época que está expresso ali e que não houve nenhuma observação anterior a isso. Ela passou e veio vindo, até que alertaram, olha, existem situações aqui, como a frenologia, se vocês não leram, leiam, procurem frenologia, tá? Que é uma explicação que eles davam na época para as pessoas pretas, tá? Era isso que eles faziam, através da frenologia, dizendo que as características que existiam, o, os negros, que eles eram menos evoluídos e tal, e isto pegou mal em 2006 e tiveram que explicar. Mas era o racismo científico do século XIX, gente. Por isso que nós estamos estudando contextualizando, Kardec. Boa, Vicente. Esse é o motivo. E existia ainda que Kardec, na academia, que ele pertencia à Academia Francesa de Ciência, né, ele estudava um grande criminalista italiano chamado Lombroso. E, pior ainda, Lombroso visitava os presídios ali da Europa, medindo o crânio e a face para determinar, através do crânio e da face, quem era criminoso ou não. É lógico que isso Kardec aceitava porque estava dentro da academia. Hoje, tudo isto caiu, tá? Isso é... Mas, na época, mente científica. E Kardec não podia dizer não é, porque a gama de cientistas dizia é, e ele tinha que aceitar dentro dos conceitos científicos. Agora, Uma visão bem positivista, né, Vicente? e isto, por isso que cabe a nós, hoje, estarmos aqui no grupo estudando a contextualização, né? E entendendo o porquê, né, daquele procedimento que foi ali, que foi... Eu nem sabia que tinha sido como é o que redigiu aquilo, O Haroldo. o Haroldo, né? Como juiz, ele acabou redigindo, né? Então, tá bom.
Ficou bem feito. Pois é, Obrigado. e aí, obrigada, Vicente. Viu? Você lembrou bem, a frenologia, o Lombroso, eles realmente surgiu todo esse questionamento aí, né, a partir disso, que é uma visão que hoje é preconceituosa, porque a gente chegou-se, né, a um entendimento melhor com os estudos, né, da atual, né, antropologia, que não faz o menor sentido, né? Ah, fala, por favor. Etnocentrismo europeu, né? Etnocentrismo europeu. E isso deu exatamente, isso aí você falou uma coisa interessante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de atitude que parece, né, tranquila, mas depois deu até um gancho aí, né, para a gente pensar numa pureza, pureza de raça, né? Pureza. Então, assim, a gente, isso aí foi muito questionado, né? Nós vivemos isso, né? Na época do nazismo. Então, assim, a gente teve, com base até nesses experimentos aí, algumas coisas que vieram, né? Foram trazidas, porque era o que se pensava que na época era o certo, né? Está estudando, está comprovando, ó, parece que está comprovando, é isso que é nessa direção. E uma direção perigosa, uma direção que, se a gente não tomar cuidado, né? A gente mata pessoas, né? A gente destrói a nossa humanidade por coisas que não fazem sentido, né? E aí, vamos continuar então, Sueli, por favor. Naquela época, o conceito de progresso estava fortemente associado ao uso das tecnologias que se sucediam. O motor a vapor, o trem de ferro, o telégrafo e a eletricidade revolucionavam o modo de vida da sociedade, apontando para uma era gloriosa. Hoje, esse conceito tem sido revisado com base nos atuais estudos da antropologia, que até o final do século XIX era apenas um estudo embrionário, ainda sem o status de ciência. A partir de uma perspectiva mais aberta, não linear, sistêmica, a ideia de progresso inexorável, como era entendido no século XIX, foi colocada em xeque pelos enormes riscos de destruição em nível planetário representados pelo enorme arsenal nuclear, pela degradação acelerada do meio ambiente e pela possibilidade de uma pandemia que pode vir a destruir toda a espécie humana. Além disso, uma nova visão de sociedades, no plural, que foi estruturada ao longo do século XX, passou a levar em conta outros saberes e culturas, sem hierarquizar uma cultura em relação a outra, o que colocou em questão a superioridade europeia e branca em relação a outras sociedades. Com isso, tornou-se insustentável aquela antiga visão de um progresso na direção de um fim dado como certo, que seria um estado de sociedade chamado de civilização. Alguém quer comentar esse pedacinho aqui? Eu queria só assim, assim, agora a gente consegue entender aqui por que existem dois conceitos, né, no livro, por exemplo, dos espíritos, que para a gente entende de uma forma, mas aqui a gente entende bem o conceito. O que significa? Por exemplo, quando se fala em selvagem, não está se falando no aspecto moral, né, dos indígenas, por exemplo. O conceito era que quem não era civilizado, os que ainda não faziam parte da civilização, que era do progresso, eram selvagens. E muitas vezes, quando a gente lê assim, dá a impressão que os povos selvagens seriam cruéis, seriam que destruíam, né, destruíam pessoas, de selvageria. Mas não é, né?
É boa questão, isso que você está trazendo. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre esse ponto aí? Essa questão que ele fala aqui? Não, porque uma vez me perguntaram isso, né? Porque dava a entender lá no Livro dos Espíritos, não lembro a questão, ou bem selvagem só. Mas os indígenas são chamados de selvagens nesse sentido, selvageria, né? Não era isso. Era um conceito de que não era civilizado. Civilizado seria a questão do progresso. Estavam inseridos no progresso. Os indígenas não estavam. É, é, é interessante essa colocação que você está fazendo, né? É que eu tô, assim, é uma coisa assim, que eu estou vendo pelo estudo, né? Dá pra gente Então, assim, por a isso, mais. é, então, assim, é tão interessante que até hoje a gente tem essa visão, assim, um pouco aqui no Brasil, eu penso, em relação aos nossos povos, né, originários Sim, aqui. E aí eu fico pensando nisso, né? A gente ainda tem essa visão de atrasados, por que que eles não fazem certas coisas que poderiam fazer, né? Vivem lá isolados. Às vezes a gente tem uma ideia, parece que a gente fica em choque, né? Assim, eu estou é, falando por mim. Parece que a gente fica em choque porque a gente não compreende a extensão do que é uma vida ali na natureza, né? Integrada à natureza. Então, por isso que ele trouxe aí esses novos estudos da antropologia, né? Que ele fala no final do século XX, XIX aí, e aí no século XX que se consolidou, como o Vicente, né? Falou muito bem aí, que foi estruturada, né, é uma visão diferente de sociedade, né, uma visão é. diferente de civilização. Então, os povos indígenas originários é uma civilização, tem uma história, tem uma Não, sim, cara. cultura, É o né, tem... conceito, né? São esses conceitos. Agora, mas no próprio Livro dos Espíritos fala que uma coisa mais ou menos assim, né? O homem que se julga tão civilizado, ele pode ser muito mais atrasado do que os indígenas, aqueles chamados selvagens, Tem mesmo, exatamente. né? Então, assim, é uma boa discussão, e é bom que a gente entenda isso, né? Eu acho que o Vicente trouxe assim, um panorama legal aí, né? Falando como que era essa questão. Porque aí, a hora que a gente lê lá, nós vamos já falar assim, opa, peraí, isso aqui não está legal dessa forma aqui para nós hoje. Não tem problema ter sido dito no século XIX, né? Naquela época, onde Kardec pensava que estava fazendo o máximo ali, né? Como o Vicente bem disse. Mas acontece que a gente não pode parar lá, né? Se a gente parar lá, aí a gente está errado. Porque quem está errado é a gente. Não quer? É. Não foi quem estava lá no século XIX colocando, não. Eu acho que não é errado, né? Mas assim, eu acho que a gente pode avançar. Hoje as Sim, discussões que tem, né, já nos possibilitam avançar, não é? sim. Quando Então, nós formos, por exemplo, dar uma aula, nós já temos podemos explicar isso. então você já está chegando na minha pergunta. Eu fiz uma pergunta. Ó, então deixa eu pegar a pergunta que eu fiz aqui, ó. Eu perguntei assim, ó. É possível estudar Kardec de forma não dogmatizada? Como? Minha pergunta. E aí? Isso aí, fazendo essa atualização, contextualizando, e trazendo para hoje, né? Explicando isso, né? Esses conceitos que eram, porque não tinha como utilizar, ó, por exemplo, assim, que eu entendi assim, como que eles poderiam criar outro conceito que não fosse esse, porque era esse conceito, não tinha, ninguém tinha criado outro. Com o tempo, pode ser ter sido criado, não sei se foi criado outro, nem sei dizer, mas não tinha como criar, porque nada sai criando assim um conceito por mim, como que você está criando um conceito assim, sem ter uma evolução do pensamento? Exatamente. Então, Sueli, vamos terminar aqui para a gente concluir, então, que eu quero voltar nessa pergunta e tem mais uma. Tá. Eu quero encerrar com ela. Por isso que, para estudar Kardec em pleno século XXI, de maneira não dogmatizada, é preciso desenvolver uma abertura de pensamento e uma visão crítica que permitam ao estudante
compreender as ideias e visões de mundo presentes na obra kardeciana, buscando o entendimento espiritual em torno das questões e dos temas ali colocados para além dos limites que o século XIX e a sociedade europeia estabeleciam. Com isso, resgata-se a grandeza do conjunto da obra e o seu aspecto transformador do pensamento e da vida, revolucionário mesmo, que inaugura um novo paradigma, uma nova forma de pensar o ser humano e sua presença no mundo, marcando o início do que Kardec compreendeu como uma nova era. E o Marquês de Paranaguá, no livro Falando à Terra, através de Francisco Cândido Xavier, em 1851, batizou de A Era do Espírito. Bem, eu vou tirar esse aí, para eu ver vocês. Bom, gente, se a gente né, finalizamos aqui, e aí eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse final aí, né? É possível estudar Kardec de forma não dogmatizada? Como? Em que aspectos a obra de Kardec pode ser considerada revolucionária? Né? Então, assim, só para a gente ver, né? Conversar um pouquinho sobre isso, que depois eu tenho umas tarefinhas aqui que nós vamos precisar de ajuda de vocês para realizar. Ela fala e dá risada. Hã? Você fala e dá mais risada, você vai precisar dar mais risada. Bom, gente, e aí? O que mais? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar? O Hélio ficou caladinha, Olha, André. posso falar? Arlene, por favor. Eu vou falar uma coisa. Eu acho que foi você mesmo que falou esses dias. Eu tenho dificuldade em dogmatizar Kardec. Por quê? Porque eu frequento um centro espírita, né? Assim, eu sou trabalhadora ainda e tudo, mas eu frequentei muito por 4 anos, 4 anos e meio. Só que, assim, eu frequento vários grupos de estudos, eu acho que eu estou atualmente em 7, mas, assim, com esse mesmo grupo daqui, né, eu participo do SOS Preces, de palestras, né, participo, não, sou público, né, SOS Preces, palestras, passes, vários grupos de estudos presenciais antes, mas, enfim, como eu cheguei há pouco tempo, né, digamos assim, eu comecei mesmo a frequentar em 2012 o centro, fiquei até 2016, depois eu mudei, enfim, eu tenho uma grande dificuldade em olhar Kardec, aliás, eu vou falar diferente, eu olho Kardec como um autor, eu olho Kardec e os espíritos desencarnados e encarnados como coautores, com ele, produzindo em conjunto um conhecimento revolucionário, sim, como Elias traz aqui, né? A era do espírito, essa questão de nos pensarmos enquanto seres humanos e espirituais, né, que só existe vida, que nós somos, que nós temos, como é que fala, gente? Nós somos imortais. Então, assim, toda essa questão que ele traz, eu acho que é revolucionária, sim, no sentido até de nos repensarmos como sociedade, de nos repensarmos enquanto responsáveis, né? Pensarmos várias questões. Então, assim, eu penso que não é só possível estudar Kardec de forma não dogmatizada, como é completamente necessário humanizar Kardec mesmo, né? Porque daí eu penso que se nós pegarmos Kardec, as suas obras, fizermos esses exercícios de inserirmos nos contextos, na cultura, no imaginário, nós vamos entendendo as construções que ele fez, né? E que ele também se equivocou, porque, como nós hoje também nos equivocaremos e nos equivocamos, ainda que não percebamos isso. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande
talvez seja pelo meu pouco tempo, né? Eu acredito que quem tenha 20, 30 anos de movimento espírita, né, talvez não tenha essa facilidade. É só isso que eu ia falar. Eu sou, assim, apaixonada por ele, tá? Eu estou, assim, cada vez mais estudando. Que bom, Arlene. Que bom, gente. Mais alguém gostaria de falar? O Vicente, né, Vicente, colocou aqui para nós, a obra de Kardec revolucionou a forma como entendemos a espiritualidade, a moralidade e a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Eu concordo com o Vicente. Para mim, isso aqui muda tudo, né, gente? Muda tudo a nossa percepção, né? É muito interessante, a Arlene falou muito bem. Arlene, que bom, eu adoro ouvir você, porque, como diz você, eu que cheguei há pouco tempo, eu não vejo assim, né? Nós que já estamos aqui, às vezes temos mais dificuldade. Mas alguém mais gostaria de falar sobre esse finalzinho? Se quiser, pode falar. O Hélio, a Lecilda, quem mais não falou? A Maria da Luz, a Andréia, o Werneck, quem mais gostaria de falar? Zéza. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Se não, nós vamos já partir para o encerramento. E para o encerramento, a gente queria colocar para vocês uma proposta, sabe? Na semana que vem, eu estava combinando aqui com o Hélio, nós vamos estudar a influência do pensamento de alguns filósofos na obra de Allan Kardec, né? Então, como nós vimos que um homem inserido no seu contexto, estudioso pra caramba, né? Que lia demais e estudava demais, antenado com o que ele podia na época dele, gente, tudo por carta, imagina, pelas enciclopédias, pelos livros, né? E então, assim, um homem tão antenado, que pensamento será? Nós podemos perceber, né, permeando ali, às vezes, os seus assim, porque um autor, né, um escritor, uma pessoa que, né, entendendo Kardec não só como esse que recebeu dos espíritos tudo pronto, mas que teve um trabalho intenso, né, em cima da obra das propostas e das observações que ele ia recebendo, e organizando tudo aquilo, e editorando, e fazendo todo o trabalho para que a coisa, né, viesse para as nossas mãos, entendendo Kardec como esse papel, né, que pensadores devem ter influenciado a sua obra, e é isso que o Elias vai trazer no capítulo da semana que vem. E aí a gente queria ver aqui com vocês quem poderia, né? Eu sei que aqui nós temos pessoas maravilhosas que poderiam nos ajudar. Então, assim, eu preciso da gente ver que elementos do texto kardeciano podemos relacionar ao pensamento de... Aí dividimos em 4 categorias aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Por que eu já não coloquei? Eu vou colocar. Vocês já vão ajudando a gente rapidinho aqui. Então, gente, olha, eu gostaria de ver quem poderia, entre os participantes que estão aqui, falar para nós um pouquinho, né? Talvez aí por afinidade, eu não sei de vocês, né, com essas áreas aí, uma pessoa, eu gostaria que trouxesse para nós, assim, rapidamente, né, em 5 minutos, um pouquinho sobre Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino e Descartes, para fazer nessa aproximação aí, né? Que elementos do texto kardeciano podemos relacionar ao pensamento desses pensadores. Uma outra pessoa para poder ficar com Rousseau e Pestalozzi, né? Talvez uma pessoa da área de educação, eu não sei quem aqui é da área de educação, né? Ou que gostaria de falar um pouquinho, né, sobre eles e trazer nessa como nós podemos relacionar eles ao pensamento de Kardec, né? Ao pensamento deles aos textos de Kardec. O Kant, Immanuel Kant, que é o outro filósofo, não é um pensador também, que também tem, né, alguma coisa, né, dele aí, né, relacionada a Kardec. E o Mesmer. Por que o Mesmer? Né? Porque o Mesmer, né, ele trabalhou a questão do magnetismo, as pesquisas na área, né, relacionado ao princípio vital, a essa ideia de vitalidade. Tudo isso aí vem de Mesmer, que é, assim,
lendo o Livro dos Espíritos, lendo a Gênese, a gente vai ver que isso aí vai esbarrar muito mesmo, né? Então, assim, era bom a gente ter uma noção também, né, do trabalho de mestre, para a gente ver, e na hora que a gente estiver lá estudando mesmo, falar, nossa, olha isso aqui, eu já vi isso aqui talvez lá em Kardec, olha, que interessante, né? E aí eu queria saber, quem poderia nos ajudar? Eu vou parar aqui porque eu quero ver vocês. Quem poderia ficar com Platão, Tomás de Aquino, Santo Agostinho? Ai, você pode voltar um pouquinho para mim? Eu estou copiando o negócio lá, por Ah, você favor? estava copiando? Meu Tava. amor. Eu quero terminar de copiar. Pode ser um Ô, rapidinho. Lourdes, Lourdes, Ai, você não obrigada. consegue Já tirar estou foto? acabando. Já terminou. Já terminou? A gente sabe que, pelos estudos que a gente faz, fala muito nos livros que Allan Kardec ele já estudava há muito tempo, né, o magnetismo como conhecimento de Mesmer, né? Então, você poderia falar sobre o Mesmer, Sueli? Não, eu posso. Eu já fui algumas vezes para palestra, para tudo, para entender o magnetismo. Olha, que maravilha! Um pouquinho, um Pessoa pouquinho. certa. Ah, mas eu não posso, porque semana que vem eu não vou poder vir à aula, que eu tenho que ir no centro. Tem uma Não, palestra Sueli, não acredito. escalada, e aí eu não vou poder. Por isso que eu perguntei se vai ficar gravada, tal, que aí você já sabe que você vai me mandar, né? Gente, quem gostaria de ficar com Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino e Descartes? Alfonso, cadê você? Alfonso, socorre, Alfonso. Oi, Iraci, Alfonso, Oi. nós que Essa, estudamos tudo eu essas essa posso semana não. Essa semana eu estou só sobrecarregado. para a próxima segunda? Para a próxima segunda. Tá. Eu posso tentar Platão mesmo, porque Platão já colheu muita coisa dos pré-socráticos, né? E assim, até eu posso tentar. Platão, Aristóteles, porque a gente queria, porque é a mesma escola, mas praticamente, né, tá mais ou menos na mesma Porque corrente a de pensamento. filosofia, um vai renovando, né, o que o outro pensava. Então você Platão, fica com o número 1, tá bom? Pode ser, tá, Nath? posso Ótimo. tentar. Não sou Não tem boa muito em problema. Não tem explanação. problema. Quem tiver aqui vai ajudando. Gente, Rousseau e Pestalozzi, tem alguém da área da educação aí? Para ficar? Allan Kardec era discípulo de Pestalozzi. Pois é, por isso que nós temos que entender, né? Que influência teve, o que a gente poderia ver, né? Disso aí na obra de Kardec. Quem poderia ficar com Rousseau e Pestalozzi? Ninguém? Nossa, eu não vi. Eu posso tirar aqui? Depois eu passo para você direitinho, pode ser? Quem? A Arlene, a Lourdes, a Maria de Lourdes, quem poderia ficar para nós? O Vicente, ou o São José Cavalcante, quem? Eu conheço tão pouco ainda a obra que eu não tenho como identificar ainda. Por isso que eu vou até ver, eu vou até ler, mas assim, eu acho que eu não tenho muita condição nisso. De fazer essa observação? Esse link eu acho que vocês que têm uma leitura podem, né? Assim, Você é de que área, Arlene? olha, eu sou de uma área mais ou menos para o lado da saúde, da história da saúde. Ah, Saúde entendi, pública, saúde entendi, coletiva. entendi. Bom, gente, quem poderia nos ajudar a ficar com o Pestalozzi e o Rousseau? Olha, eu vou ser franca, eu não sei nada praticamente, mas eu vou procurar na internet. Ótimo, pode ser, Maria de Lourdes, não tem problema. O Rousseau é filósofo, né? Bom, Sim. Contemporâneo, né? Contemporâneo. na verdade, Rousseau,
Kardec. nós da educação, né? É o cara, digamos assim. Ah, tá. Tá vendo? Eu não sei nada. Vou aprender. Então, Mas eu acho que a gente pode fazer assim também, né? A gente pode, por exemplo, eu vou tentar ler, eu vou ler esse capítulo todo, eu vou olhar com atenção essas pessoas, esses filósofos, esses cientistas, porque daí um ajuda o outro no dia, né? isso, Porque exatamente, eu não não tem tenho, problema. vocês entenderam, né? Eu não tenho leitura, assim. Então, assim, eu vou ficar mais aprendendo com vocês, mas eu vou dar uma lida nos filósofos. Mas, assim, Ótimo. eu não tenho como linkar. Ó, não, mas esse link aí, não preocupa não, que a gente vai fazer junto mesmo, não tem problema, É. tá? O Ah, Kant, tem alguém que poderia ficar com Kant? então, gente, sabe, não sei, seria uma ideia também, Vicente, usar o recurso da Luzia. A ótimo. Luzia. Vicente, o Vicente vai ficar com Kant? Beleza, Vicente. Fico, Ó, fico tá vendo? brincando. Qualquer coisa, o Vicente ajuda a gente. Ele é o Ele cara. fez direito? Acontece o seguinte, eu fa... eu sou aluno de filosofia, tá? Ah, então pronto. Ah, que legal. Maravilha. Mas acontece e um- e filosofia dada, nós temos um grupo de filosofia dado por um espírita, Ó, tá? maravilha. Ó, Mas acontece que eu não aceitei tudo, porque eu acho que todo mundo pode pesquisar alguma coisa, né? Senão, Isso, e aí você vai nos dar o suporte. eu vou ver, que nós já passamos essa correlação. O estudo é de filosofia, tá? Aham. Só que quem pertence a esse grupo, todos que pertencem são espíritas. Ai, que maravilha. É um grupo saído, e a E, gente estuda essa correlação quando é ótimo, possível, ótimo. E o tá? Mesmer? Quem gostaria de estudar, trazer para nós um pouco sobre o Mesmer e essa aproximação aí? O Mesmer. Quem poderia? E o Zé Carlos e a Emília sumiram? Vamos lá, gente. O Wellington, você está caladinho hoje, Wellington? Werneck. Estou só observando aqui, mas deixa. Parece que eu vi o senhor Cavalcante levantando o dedo aí. Não sei se foi impressão minha. Sou José Cavalcante. Foi então. Foi a impressão sua. O Wellington, fica com o Mesmer. Pode ser? Será que não tem outra pessoa, não? Que eu estou tão carregado essa semana que, nossa Senhora. Gente, e aí? Quem poderia nos salvar? A Maria Clélia, a André ainda estão aí? Maria da Luz ainda está aí? Sueli, fica com o Mesmer. Não posso, não vou participar da aula. Ah, não vai estar aqui. Lourdes, você fica com o Mesmer. Eu quero aprender primeiro, quero aprender primeiro, bem. Dona. É. Eu ia até perguntar para você quem foi Mesmer. Olha, que maravilha. Então nós vamos aprender junto. Uhum. Ô, Arlene, eu sei que você está assim, se esquivando, mas você não gostaria de pelo menos trazer um pouquinho da coisa, da história então do Mesmer? eu faço o seguinte, eu não realmente, eu ainda não sei, né? Não tem Mas problema. eu pesquiso sobre ele e tento E, trazer alguma coisa então, tá bom? beleza. Te É o Mesmer, agradeço muito. Mesmer, né? É o Mesmer. Pronto, tá Daí fechado. vocês me ajudam a linkar aí, tá bom? Tá bom. Não, isso aí nós vamos fazer junto mesmo, tá bom? Mas é um exercício para nós, tá? Então, gente, mais alguma questão? Se não tiver, nós podemos encerrar por aqui. Tudo bem? Ok? Tudo. Nosso horário já está esgotado.
Então, eu agradeço muito a participação de vocês, foi ótimo, viu? Vicente, muito obrigado pela colaboração, todo mundo que Obrigada. participou, a Arlene, todos vocês que ajudaram, a gente está aqui hoje, tem força para estar aqui nesse momento, tá? E a semana que vem, então, assim, se precisar, a gente pode dividir até em 2 aulas, sem pressa, tá? Eu acho que esse capítulo da semana que vem, ele é um capítulo, assim, que talvez a gente precisasse de dar um pouco mais de atenção para ele, né? Sim. Familiarizar um pouco mais com esses nomes, né? Que fazem parte aí desse contexto do qual Kardec bebeu, né? Tá bom? Ok. É o segundo capítulo, né, Vai ser o Iracilda? segundo capítulo, tá? Aí A é só influência... contar com a aula gravada, ok? Ok, gente. Eu vou Obrigada colocar pela lá. sua atenção, viu, Muito Iracilda? Muito obrigada. obrigada mesmo. Gente, fica com Deus, Muito viu? bom. Quem está no Obrigada na igualmente. sexta-feira, Ótima Obrigada, boa semana para um Que noite. todos. Jesus abraço. abençoe Obrigada. Boa você. noite, boa semana a Abençoe Boa todos. todos noite. vocês. Obrigada, gente. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Boa semana para todos. Boa Boa noite, noite. Cacilda. Boa noite, Boa pessoal. noite a todos. Boa noite a todos, Vicente. Ué, se você quiser ficar aí, por favor. Eu sempre